Cecília, foi exatamente aonde o nosso grupo de trabalho na universidade ele se propunha mesmo a fazer. Esse material, inclusive, ele foi desenvolvido por nós, mas ele tem sido trabalhado nas ações de extensão dos nossos alunos, né, com atividades do SAMU de Sobral, por exemplo, com atividades do Projovem nos distritos, com exibição em praça pública e discussão com as pessoas na rua. Além do trabalho do vídeo, nós também tem um agregado a ele, que é só de fotografia, que eles também já expuseram isso pela cidade, nas escolas, e aí gera um grupo de discussão, uma roda de conversa, desde crianças até pessoas mais idosas, né? É indistinto em relação à faixa etária ou condição socioeconômica. Então, produzir o seu próprio material, claro que não é só isso, não é só a foto e não é só o vídeo. A gente também trabalhou com músicas de letras de forró, que é bastante comum no cotidiano do estado do Ceará como um todo, e acredito que aqui também, até vi na televisão, tinha lá umas batidas de forró, parecido com forró, vaneirão, sei lá o que, era um negócio assim meio misturado, mas é a mesma coisa. E na propaganda que eu vi aqui ontem, eram duas moças, não sei se elas são cantoras de alguma banda, de algum grupo, não sei, mas elas, nesse ritmo, elas estavam fazendo uma musiquinha para vender carros da Chevrolet, se eu não me engano, né? E, então, esse conteúdo que é tão ultra difundido no cotidiano midiático, ele vem agregado também a ritmo, a cores, a cheiros, né, a sons, a estilos de vida, e eles vão atravessando tudo. É um rolo compressor invisível, que a gente não percebe, mas ele vai tomando tudo, como uma grande névoa, um rolo compressor de névoa, um negócio meio esquisito, mas é. E ele vai atravessando a gente. E, Cecília, nossa prioridade no trabalho não era dizer para ninguém o que ela tinha que fazer, quais são as regras do Código de Trânsito, tem que atravessar na faixa, não sei o quê. Não, não é isso. Isso é o básico. Isso aí é que a civilidade exige de nós. Tenha código ou não, não interessa. Mas o nosso trabalho era produzir alguma inquietação, algum incômodo nos grupos, e daquele momento, se deflagrar questionamentos sobre o que é isso que nos faz movimento. Que é uma das questões que está num dos textos poéticos do filme. O que é isso que nos faz movimento? Então, pensar essa substância. E pensar, por exemplo, de que formas a gente se faz movimento na nossa vida. Se a gente pensar isso, então a gente não precisa o tempo inteiro se referir a trânsito. E por isso que a discussão de mobilidade ela é 50 mil vezes mais ampla do que trânsito. Porque ela não está falando da organização e do funcionamento e do fluxo cotidiano de ir e vir. É muito mais do que isso. A gente pode pensar isso desde o ponto de vista muito básico, de acordar de manhã, abrir os olhos, espreguiçar, levantar da cama, ir ao banheiro e começar todo o seu processo, né, saindo do estado de sono e letargia até o de movimento contínuo, até o fim do dia, no corpo. Como esse corpo senta, como é que ele usa o transporte, como ele está conformado ou não a isso, como é que ele interage com os outros, como é que ele interage com o espaço. Isso também é pensar mobilidade. Até o campo mais vasto possível a se pensar mobilidade, como o alargamento de fronteiras. E aí esse termo de mobilidade humana, eu pesquei da geografia humana, quando estudo os processos migratórios das pessoas, ou seja, sair do Ceará, vir para Campo Grande, né? Sair de Campo Grande e ir para São Paulo. O que significa essa busca incessante na vida. E por isso que mobilidade também é pensada como mobilidade social.
Não é essa a nossa proposta, não é de pensar a mobilidade social. Isso aí os cientistas sociais, dentre outros, já fazem. Mas é de associar esse fator movimento que está dentro das nossas células, cotidianamente, do como o sangue vai se bombeando e circulando pelo corpo, até as dimensões múltiplas que vão sendo construídas a partir dos nossos desejos. Qual que é a dificuldade grande da gente mexer nesse angu de caroço? É exatamente porque o nosso desejo de ir e vir, ele não é puro, como se fosse algo que partisse apenas da minha singularidade. Por que não? Porque nós vivemos essas interferências e afetações que são, infelizmente ou felizmente, mas, enfim, mediadas pelas formas de organização econômica, social, mercadológica, e tudo isso, de uma forma ou de outra, dita um pouco como é que a gente tem que viver as nossas vidas. Então, a proposta é que a gente possa se libertar o máximo possível dessa previsão, que não é a partir do sujeito, não é a partir das pessoas, mas é a partir de uma certa ordem social e econômica de manutenção de algumas estruturas de poder. Então, eu vejo algumas saídas quando a psicologia se junta a algumas linguagens artísticas para exatamente promover uma desestabilização do que é comum. E, dentro do comum, repensar a sua própria estrutura. Então, a gente falar de espaço também é falar disso. Repensar as estruturas. E aí, qual é a que estrutura eu estou me referindo para contextualizar um pouco qual o tamanho dessa influência dentro disso que nós achamos que é a nossa singularidade. Essa é a situação no mundo, né? São levantamentos dos mais recentes que eu pude fazer. Cecília já viu essa parte, mas tudo bem. Aqui é importante mesmo rever várias vezes. Que é esse dado, né? Nós temos aí hoje uma estimativa de 7 bilhões de pessoas, 1 bilhão de carros, 700 milhões de automóveis. Isso é dimensão mundo. No Brasil, nós temos 72 milhões, mais de 72 milhões, 56% disso é de automóveis e 22% de motocicleta. Nós somos a 5ª maior população mundial. E aí o básico, o clichê, que os dados de acidente de trânsito, mas é importante lembrar aqui alguns dados que também são recentes, tanto de levantamentos da indústria automotiva, como dos órgãos internacionais de saúde, né? Então, o levantamento mais recente mostra esse valor de 1,3 milhões de pessoas vítimas de acidente de trânsito no mundo, quer dizer, 50 milhões de feridos, e, curiosamente, 90% deles está concentrado nos países ditos emergentes. Isso tem um fundamento para a gente pensar. E, nos países desenvolvidos, ricos, as mortes estão caindo. Mas eu sou psicóloga, eu tenho que entender agora de economia? Tem. Tem, sim. Tem. Porque nós não somos sujeitos apenas psicológicos, fruto da nossa psique. A nossa psique interage diretamente com essas coisas aqui. Nós somos também resultantes e produtores dessa lógica. Então, quando a gente entende, está vendo aqui, que 90% dos acidentes de trânsito estão concentrados nos países emergentes, e que nos outros países mais ricos isso está decrescendo, outro dado recente é que algumas das montadoras mais conhecidas no mundo inteiro, montadoras de automóveis, estão demitindo funcionários na Europa. E aí surgem as ideias de que estamos vivendo uma crise econômica mundial. A crise econômica mundial vai muito bem, obrigada, porque nos países ditos emergentes
vocês devem ouvir o tempo inteiro, o governo está dando mais incentivo de redução de impostos, não sei o quê, para garantir a estabilidade econômica, papapá. Quem são, normalmente, os centradores dessa estabilidade? A indústria automotiva. Se a indústria automotiva vai bem, diz-se que a economia de um país também está em desenvolvimento. É ou não é? Já viram isso repetidas vezes, né? O que é que o governo fez agora, ano passado, fez de novo agora? Redução do IPI. Ah, bobagem, para manter, todo mundo quer ter um carro. O nosso ex-presidente Lula foi à TV e os jornais e disse a seguinte coisa, que em que outros tempos, em que outros governos foi possível ver pobre andando de avião e comprando carro? E aí isso passa uma mensagem política muito séria, de que a noção de riqueza e de valor social das pessoas, ele reforça isso, está justamente na aquisição de alguns bens de consumo que vão colocar você em um outro patamar da existência social. Novamente, qual é o indicador disso? Imediatamente, mobilidade. Ônibus, quer dizer, avião e carro e motos. Então, é tão sutil, e a gente vê isso, e é tão sutil, e vai atravessando todo mundo, e a gente vai nesse disparate o tempo inteiro, correndo atrás, é porque é impossível para mim viver sem um carro, por exemplo, né? Que a gente escuta isso com muita frequência. Pois bem, a maioria da população do Brasil e do mundo faz os seus trajetos cotidianamente de ônibus, a pé e de bicicleta. No Brasil, é mais de 60%. Os demais usam automóvel, dentre outros meios, né? Mas sempre motorizados. Isso quer dizer que a maioria da população não utiliza o automóvel, embora este número tenha crescido ao longo dos anos. Mas o que isso quer dizer também, além disso, é que os recursos que são repassados para organizar um bom sistema de transporte público e não motorizado no país, eles são, até hoje, ineficientes, em comparação à infraestrutura física para a manutenção das vias, alargamento e aumento do número de quilômetros de via para automóveis e motocicletas. Então, a pergunta inicial, dentro desse contexto, é o que os psicólogos e psicólogas estão fazendo para questionar ou corroborar com essa situação. Isso significa dizer que a gente tem que ter disponibilidade de cortar a própria pele. Porque essa pergunta é preciso que a gente faça, né? O que é que nós estamos fazendo quando fazemos as nossas práticas? Então, ela é uma questão incômoda, sim. Ela é uma questão que ela é mais do que técnica, ela é ética. E por isso que ela é difícil como resposta. Dificilmente a gente consegue uma resposta para isso. Porque a gente pode ter até a intenção de fazer coisas diferentes. No entanto, que estrutura é essa que mantém a nossa prática atrelada aos mesmos princípios que nós acabamos de ver nesses dados? Quanto do nosso trabalho colabora ou não para as 48.844 mortes em acidentes de trânsito no Brasil? Colaborou em 2010. E o que isso tem a ver com a nossa conversa e com o seminário que o Sistema Conselhos tem promovido pelo Brasil? Por que será que, neste momento, este seminário está acontecendo? O que é mesmo que ele nos faz pensar? Veja que, em relação à questão de trânsito, a gente tem uma realidade, eu gosto de fazer o paralelo com a dengue, porque assusta logo todo mundo, fica todo mundo com medo de morrer de dengue hemorrágica, e, de fato, ela mata, e é muito triste. No entanto, no ano
isso aí é dados de 2011, né? Foram 974 óbitos. Vejam quanto foi repassado para os municípios pelo Ministério da Saúde. Olha o valor. Quanto foi que os sistemas de trânsito, os DETRANS, órgãos municipais e afins, quanto que eles receberam mesmo para fazer o seu trabalho de crítica sobre o trânsito? Vocês receberam algum recurso? Federal, municipal, estadual? Algum projeto que vocês tenham feito, entregado lá para o DETRAN, para os órgãos onde vocês trabalham, recebeu um sim como resposta? O FUNSET, o FUNSET tem uma serventia excelente, ele cobre exatamente os déficits do país, né? Por exemplo, ele também está subsidiando a redução de IPI. Alguém paga essa conta. Não é que a indústria automotiva é legal e fez um acordo com o governo para isso. Não é isso. Alguém está pagando esse imposto. Quem está pagando esse imposto somos nós. E quem paga a conta também dessas não sei quantas mil mortes por ano no Brasil somos nós. Querem um dado ainda mais estarrecedor? Que são das internações. No final de 2011, esse é um dado que também da indústria automotiva e do Banco Central que divulgou essa informação. A gente tem aí as matrizes das montadoras de automóvel receberam 5,6 bilhões de dólares. Esse é o valor que foi repassado do Brasil para as matrizes. Isso aí é o tanto de não imposto pago. Tá? Nunca se teve tanto recurso sendo repassado para fora do país por uma indústria como a indústria automotiva. O aumento, né, das vendas das unidades, eles estavam tristes, porque eles esperavam bem mais do que isso. Eles queriam que tivesse sido maior o percentual de vendas. Eles estavam um pouco desanimados. E o que eu acho que coroa muito o paradoxo das políticas públicas do governo brasileiro em relação a essa temática é porque na própria Rio+20, quando eu vi isso, eu não acreditei, eu procurei em outros sites para ver se era verdade, mas sim, o ministro Mantega falou isso. Na Rio+20, ele anuncia maior investimento com a China para a construção de aviões, instalação de fábricas de automóveis e petróleo. Na Rio+20. E isso é divulgado assim como uma festa. Vejam isso. Aí eu peguei assim os dados daqui, né? Só para a gente ter uma noção. Acredito que vocês já saibam disso de pé nas costas, mas é sempre bom trazer novamente. Esses dados são de março de 2012 e traz né, essa comparação de frota, estado, capital, automóveis, motocicletas e o percentual disso tudo, né? Campo Grande, pelo que eu vi aí pelo IBGE, tem uma estimativa de 792 mil pessoas entre zona urbana e rural. E ela tem essa quantidade de veículos, 424.935, que representa 39, quase 40% do total no Estado. Ou seja, apesar de ser uma cidade com uma população ainda considerada reduzida, é uma cidade, né, uma capital, mas a população ainda é bastante tranquila de se conviver, né? O número de automóveis, eu vi outros dados de outros anos, porque tem isso tudo no site do DETRAN, e cresceu assim muito nos últimos 10 anos, a frota de veículos e motocicletas. Ontem, no jornal, onde eu chego, eu ligo o jornal para ver o que está acontecendo. Ontem, no jornal da noite, primeira notícia
do jornal lá da TV Morena, né, que foi onde eu sintonizei. Uma pesquisa que ela não falou quem fez, nem nada, mas uma pesquisa sobre violência no Brasil e no mundo, envolvimento de jovens e adolescentes na violência. Mato Grosso do Sul ocupava a 5ª posição de violência nessa faixa etária, com maior incidência em acidentes de trânsito. Então, é a 5ª? Agora eu já estou em dúvida. Verifiquem se é a 5ª, talvez não seja, não vou lembrar o detalhe. Foi uma notícia muito rápida. E aí, mostrando isso, né? E uma promotora dizendo que uma das causas disso ser tão frequente, tão alto aqui no estado e também na cidade de Campo Grande é as pessoas os meninos e meninas que não têm carteira de habilitação, e eles acabam se envolvendo em acidentes, a família cede o veículo de alguma forma, ou não cede, eles tiram escondido, não sei, e esse índice só aumenta. Tanto é violento para eles, como é violento para outros, porque chega a óbito e tudo mais. Eu não me choco com esse dado do sentido moralista. Ah, meu Deus, esses pais deixam os meninos, ninguém controla mais. Não é isso. A pergunta que fica aqui, para mim, é quanto das propagandas que a gente vê todo santo dia na venda de automóveis interfere a esse ponto de acharmos que, com esse item, nós estaremos ocupando um lugar melhor nas cidades, nos espaços públicos, nos espaços urbanos. Por que será esse fascínio tão grande? Existem, claro, pesquisas que falam disso, né? Porque a ideia de liberdade, o valor social, a forma de ocupação irrestrita do espaço, tudo isso gera um fascínio. De fato, não é à toa que o nome automóvel, né, que se atribui a si mesmo, a autonomia pelo trajeto, pela direção, e que constantemente, basta pegar qualquer propaganda, você vê, né, carros assim, incríveis, lindíssimos, as novelas, filmes, tudo que a gente vê hoje em dia, tem esse atravessamento. Né? Aquilo vai e toma, e aí você vai na rua maravilhosa, pessoas chiquérrimas, lindas, felizes, e no cotidiano o que nós temos é exatamente o contrário, né? Poluição, estresse, dor de cabeça, engarrafamento, né? Enfim, um tanto de coisa que se contradiz a essa realidade formulada, para que a coisa do carro, do automóvel, do automotivo, ela seja cada vez mais construída e consolidada na nossa sociedade. Então, eu fico aqui pensando o que significa isso, esse dado que sai o tempo todo, como se fosse uma exigência apenas dos pais, ou da família, ou dos profissionais responsáveis, cuidar dessa questão. Ora, o mercado está livre, faz-se o que quer, e a regulação é apenas do indivíduo. Percebem? Quando fala assim a história do tolerância zero com álcool, claro que a gente sabe que é horrível, né? Bebeu, dirigiu, pumba. Cada vez mais, a gente sabe disso. A questão não é essa. Eu faço uma pergunta constante. O que tem sido feito como política pública, que a questão é essa também, do nosso tema aqui, para restrição da indústria de bebidas alcoólicas no Brasil e no mundo, para que isso não, para que elas não ocupem o mercado indistintamente. Indústria de bebidas patrocina eventos esportivos, festas, desfiles, o que vocês imaginarem. Em praticamente tudo, a indústria de bebidas está patrocinando. É ou não é? Toda hora a gente vê isso. Então, por que é que não há regulação em relação à indústria, especificamente, e coloca-se tanta pressão legal, jurídica, estão dizendo para eu parar em 10 minutos. Ouvi, viu? Mas não sei. Não, eu sei, vocês devem estar cansados, né, gente? Tá bom, mas só mais um pouquinho, tá? Então, assim, eu fico pensando nisso, né? E o discurso legalista ele tem esse risco, porque a gente coloca no sujeito, nas pessoas,
imputa a ele uma série de responsabilidades que a própria organização social não fornece para ele. Não fornece. Tolerância zero. Você sai à noite, claro, vai fazer o quê? Beber, né? Aqui, na época que eu morava aqui, o negócio era sério. Eu não aguentava, eu não seguia de jeito nenhum. Há 1 ano e meio existe um projeto nos Estados Unidos que já está sendo colocado em prática, do carro, a água, né, que você utiliza a água e você pode rodar o quanto você quiser. E por que esse projeto não chega no Brasil? Né, porque a Petrobras assim, entrou muito ferrada em cima, porque ela ia perder praticamente. Né? E também a indústria de automotivos. Né? Bom, então tem isso, né? Combustíveis, enfim, essa questão mesmo da regulação no indivíduo. E eu acho que a gente tem que se perguntar o que é que nós estamos fazendo para fazer essa crítica. E aqui só alguns dados de paradoxo da própria política, certo? O paradoxo que eu digo é isso, né? A gente tem um governo que baixa IPI, faz não sei o quê. Ao mesmo tempo, nós temos uma série de marcos legais que vão fortalecer justamente o que eu tenho trazido e tantas outras pessoas têm defendido há muitos anos, que é a dimensão da mobilidade mesmo como um foco central voltado para as pessoas e não para as formas com as quais elas se deslocam. Não sei se vocês conhecem já essa legislação, mas eu trouxe, né, quem não conhece para saber, e o outro para lembrar. Mas nós temos essa política nacional de redução da morbimortalidade por acidentes e violências, que é uma portaria ministerial do Ministério da Saúde, de 2001. O Estatuto da Cidade, né, que completou, vai estar completando 12 anos, né? Né, 2010? 2001, fez 10 anos, 11 anos agora. E os seus respectivos planos diretores, que está lá citado em um dos artigos claramente a obrigatoriedade de se ter municípios acima de 500 mil habitantes, tem que ter o plano de mobilidade, independente de qualquer coisa. E nos planos diretores, isso também tem que existir. Campo Grande já tem o plano de mobilidade, vocês sabem dizer? Não? Já ouviram falar dessa legislação? Conhecem a legislação? Vocês conhecem o plano diretor da cidade de Campo Grande? E aí, qual é o nosso trabalho também? Né? Não só como psicólogos, assim, sou psicóloga e tenho que fazer isso, mas se a gente tem uma relação forte com as políticas públicas, então, gente, a gente vai ter que se apropriar disso. A gente tem que se apropriar do plano diretor, sim, tem que ler o Estatuto da Cidade, bem direitinho. Ler a nova lei, que é a política, que institui a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que entrou em vigor em abril desse ano, ver lá quais são os princípios e as diretrizes da política, perguntar-se como é que pode desenvolver o seu trabalho, contribuindo para essa mobilidade que a gente tem desejado. Essa não é uma coisa de Brasil, na verdade, nós estamos anos-luz atrás, na verdade. A gente nem chegou aonde deveria chegar minimamente. Esse é um movimento internacional e é necessário. Então, essas informações dos marcos legais que eu trouxe são apenas algumas importantes legislações e normas que, se nós nos apropriarmos dela, a gente vai conseguir pensar em várias ações que a psicologia
pode desenvolver pactuando com essa política. A política em si, só porque ela existe como legislação, não resulta em nada se nós não a testarmos. Ou seja, a gente tem que fazer acontecer. Vai fazer acontecer, não vai dar certo, mas aí faz de novo, inventa de novo, junta de novo, faz outra coisa, e assim vai. Diga, querido. Você queria falar? Não. É porque você levantou assim, eu já fiquei animada. Entendem, gente? Então, não adianta nada a gente só fazer uma defesa, que tem a política bonitinha, se a gente não puser a mão na massa. E uma das coisas para pôr a mão na massa é se apropriar da linguagem e, na hora de negociar as ações, a gente tem que falar como se jamais tivesse feito psicologia na vida. Infelizmente, é assim. É assim mesmo. Existe uma péssima referência de que psicólogo não entende de lei, não entende de dado, não sabe fazer tabela, não sabe não sei o quê. Pois eu aprendi. Eu aprendi. Eu tive que fazer isso. É claro que cada um vai dentro dos seus limites, né? Mas eu percebo que eu ter me apropriado dessa linguagem facilitou muito a minha inserção na prática e na política de mobilidade no país. Foi bastante útil para mim. Bom, vocês têm aqui no Estado, foi pensada alguma coisa da década de ação para a segurança no trânsito, que o Brasil é signatário? Vocês têm noção se isso tem, Renan? Mas você conhece o plano? Foi feito um plano? Como é que esse plano foi feito? Olha, até onde eu me lembre, foi feita uma consulta para nós. Acho que não sei se teve consulta pública. Eu lembro que eu mandei coisas para o Denatran, eles fizeram pedidos e tal. A gente mandou, eu mandei enquanto cidadão, inclusive, né, eles pedindo medidas, etc. e tal, e os caras falaram, olha, eles vão cair de pau em você. Que eu falei, não, vamos... A velha história que eu insisto, né? Eu falei, vamos fazer uma conferência para discutir trânsito, vamos fazer conferência municipal de trânsito, vamos botar o usuário, vamos botar o trabalhador do setor, vamos reunir todo mundo para trabalhar. E, assim, na verdade, o que a gente tem visto, né, é que a estratégia ela é diversa. Nós estamos tentando, a única coisa que as pessoas têm se apegado mesmo, dos eixos de todos da década, é a questão da redução de 50% na mortalidade, né? Porque a questão da segurança, da toda a modificação, tudo que o resto que está proposto, não tem se desenvolvido ações nesse sentido. Então, o que tem sido feito, pelo menos aqui, o que tem se desenvolvido, é um projeto de segurança de trânsito, com respeito ao pedestre, diminuição de velocidade, para tentar, porque os nossos grandes problemas hoje, aqui em Campo Grande e no Estado, são excesso de velocidade, principalmente em Campo Grande e Dourados, que tem as avenidas mais largas, então tem um problema muito grande, você tem gente capotando o carro dentro da cidade, né? E a gente tem desenvolvido algumas ações nesse sentido, mas a gente sente assim que o plano de ação da segurança da década, ele ainda é muito solto, ele não tem uma coordenação com a gente, não estão dizendo, olha, o que vocês vão fazer, como é que é, não tem uma coordenação, ele é algo, né, falou, olha, eles vão fazer, vocês têm que fazer aí, vocês façam alguma coisa e se virem. Eu sinto que fica solto, não tem uma coordenação, não tem um norte, não tem uma diretriz do que fazer. Tipo, cada estado decide o que faz aí, nós temos que resolver essa questão aí. A ONU mandou fazer, vamos fazer, pronto, enfim. O que eu sinto da política nossa nacional é isso. Mais ou menos assim mesmo. Eu recomendo assim, muito que vocês acessem, tem na internet, se vocês procurarem no Google, vai aparecer esse documento, que é o Plano Diretor de Transporte e da Mobilidade, que é do Planmob, que foi publicado pelo Ministério das Cidades, a Secretaria de Mobilidade Urbana, nesse material que eu acho incrível, incrível, muito bem elaborado. Parece até que a gente está realmente
num país que acredita nessas coisas, né? Tem gente legal pensando isso. Então, esse documento ele diz tudo. Ele vai desde os conceitos diversos sobre mobilidade até como é que se desenvolvem pesquisas de mobilidade urbana na cidade, o que significa a tal da pesquisa origem-destino, que é um linguajar todo técnico de engenheiro, mas que não se pensa exatamente essa dimensão humana das questões que nos levam de um lugar ao outro. Ainda é muito técnico. Então, eu recomendo fortemente que vocês acessem esse documento, né, essa legislação, que é uma publicação lindíssima. Eu tenho certeza que pode ajudar bastante vocês a pensar outras práticas na psicologia voltadas para esse tema. Eu quero também só relembrar, né, o que o Sistema Conselhos de Psicologia tem feito já desde 99. Aqui não estão todas, são algumas que eu considerei assim, das mais importantes, e coisas que nós, inclusive, participamos, né, Renan? De muitos desses momentos aí, né? Então, em cada um desses momentos, também existem documentos de referência que os psicólogos de trânsito ajudaram a construir. Vocês devem ter acesso já a alguns desses documentos, mas eu peço encarecidamente que vocês não esqueçam disso, porque isso aqui também nos dá base e sustentação para inventarmos outras práticas. Já existe algo acontecendo entre os psicólogos desejosos de pensar outras formas de atuação nesse campo. Tá? Então, algumas delas estão aqui. Eu quero também, eu não sei se o Fabian mencionou para vocês, né, mas em breve vai sair para consulta pública o documento de referências técnicas eu sempre esqueço, do CREPOL, do tal do CREPOL, mas assim, referências técnicas para as políticas públicas de mobilidade, trânsito e transporte, uma coisa assim, da psicologia, um negócio enorme, que nós, o Fabian, eu, Andréia e Fábio de Cristo, a gente faz parte desse grupo. Ficou uma coisa meio assim complicadíssima, né, Fabian? Faz um tempo que a gente está trabalhando nesse texto, exatamente por causa do nó. O próprio nome já é contraditório, porque coloca trânsito e transporte como sendo divorciados de mobilidade, assim, uma coisa meio esquisita, mas eu acho que até isso vocês podem interferir, fazendo os seus comentários e as suas sugestões a esse documento, que vai ser submetido à consulta pública, né? Então, em breve, isso vai sair. Algumas das coisas que eu estou falando aqui, inclusive, já estão no documento, na parte de mobilidade. Então, exatamente para fortalecer ainda mais o trabalho que vem sendo desenvolvido pelos seminários. Então, assim, a gente já está mais ou menos na linha da publicação. Eu não vou me alongar aqui, porque eu acho que a gente já falou, de alguma forma a gente falou de tudo isso, né? E também já me disseram que faz tempo que passou os 10 minutos, mas tudo bem. Eu quero também assim, deixar aqui com vocês que a gente não pense mobilidade apenas como trânsito, ou como transporte, ou como o somatório entre um e outro, porque não é, ela é muito mais do que isso. E eu vejo que um dos nossos trabalhos mais importantes de contribuição para outra mobilidade é desnaturalizar essa carro-dependência, achar que é uma dependência. Vocês sabem que até o cheirinho que coloca no carro novo, tem as mulheres cheiradoras, que é para testar se aquele cheirinho realmente deixa dar um barato. É verdade isso, tem as cheiradoras, sabe? O programa do Jô, uma vez, assim, elas são mulheres, especialistas em cheirar o carro, para ver se aquele cheirinho dá o barato para você querer comprar outro logo, entendeu? Quando acaba, aí você já... cheirinho de carro novo, não tem? Pois é. Isso gera dependência. E tem alguns autores que falam disso como tão dependência como de álcool e outras drogas, né? Como de doce. Então, assim, não posso viver sem. É assim que muita gente diz. E pensar que há outras mobilidades possíveis. Essa questão também já falei. E aqui é que eu estou chamando de provocações à psicologia, né? Que a gente procure pensar, gente, que embora o seminário seja de trânsito, né, de psicologia em trânsito no Brasil, a questão mundial já não é mais essa.
mesmo as ações de segurança e educação para o trânsito, elas ainda estão muito colocadas fortemente dentro da forma de adequar comportamento, de modificar comportamento. Eu não acredito em nada disso. Tenho que dizer isso para vocês. Eu não acredito nisso. Eu acredito que as mudanças e as transformações, elas se dão a partir de momentos como esse. Se vocês vão mudar, não vão mudar, isso depende de tantas outras coisas, mas não depende de mim, como psicóloga, não depende. Isso depende de uma série de fatores que vão provocar alterações na forma que a gente desenvolve de viver, de conviver com os outros. É nesse princípio que eu trabalho. Então, por causa disso, eu vejo que os nossos desafios eles são realmente grandes, né? E a gente tem que pensar mobilidade dentro dessa conjuntura, tanto urbana como não urbana, mas pensar em como é que esse movimento nos afeta e que subjetividades vão surgindo a partir daí. Que devaneios são esses que nos acometem quando a gente sai de casa para o trabalho, quando a gente viaja, que é ótimo viajar, mobilidade ou se deslocar não é ruim, isso é vida, isso faz parte da nossa condição humana, digamos assim, de descobrir coisas, de desbravar o mundo, de ultrapassar fronteiras geográficas, de se desafiar, de aprender outras culturas, de viver outros modos, comer outras comidas, ver outras paisagens. Então, é bom. Isso dá um barato também. Mas como é que a gente pode transformar esse barato num barato para todo mundo? Ao invés de ser apenas uma tensão constante de que trânsito mata, não sei o quê. Eu acho que está bom disso. Vamos fazer outra coisa? Tá bom, já sabe que mata, é horrível. Tá, como é que a gente pode fazer de outro jeito? Então, eu aposto muito nisso. Mais uma vez, muito grata, já ultrapassei demais do tempo. Meu e-mail, quem quiser entrar em contato, estou à disposição. Muito obrigada, Renan, em nome aí do conselho todo, e a vocês todos pela atenção, gente. Bom dia.